Muito bom dia aos amigos fãs de Elvis Presley. Hoje eu quero falar um pouco sobre a despedida de duas das pessoas que escreveram este livro. Dos três, o nosso programa hoje trata deste Red West e deste Sonny West. Sonny West morreu em Nashville. Ele tinha uma doença já longa, foi sofrido a passagem dele. Ele estava com 79 anos e sofria de câncer de pulmão. Na foto a seguir você vai ver alguns momentos de Sonny West com Elvis e também Sonny West em seu leito de morte. Na próxima foto você vai ver, e depois, no final do vídeo de hoje, você vai ver o quão impressionante é a foto que eu vou mostrar a seguir. Neste primeiro momento você não vai achar tão impressionante assim, mas no término do nosso vídeo de hoje você vai trazer uma reflexão para o amigo e para a amiga, eu tenho certeza. Então vamos ver Red West se despedindo diante do esquife de Sonny West, seu primo Sonny West. Então eu sou imensamente melhor escrevendo do que falando. Quando eu escrevo, eu consigo, a conexão do meu cérebro e a ponta dos meus dedos e o teclado, ela flui muito melhor do que a conexão do meu cérebro com a minha língua, com a minha boca. Não consigo ter a mesma articulação que eu tenho quando eu escrevo. Você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque Sonny West morreu a 24 de maio de 2017 e Red West morreu menos de 2 meses depois. Ele morreu no dia 18 de julho e enquanto a doença de Sonny West, um câncer de pulmão, lhe deu uma morte sofrida e lenta, no caso de Red West, ele morreu de um aneurisma aórtico. Você sabe, uma das artérias se rompe e a morte é quase que imediata, né? Então, um teve uma morte lenta, sofrida, e o outro teve uma morte que muitas pessoas podem até dizer que é uma morte abençoada quando você tem uma morte rápida e minimamente sem dor, né? Então, como eu estava dizendo que eu sou bem melhor escrevendo, nessa época eu fiquei muito impressionado, porque eu tinha visto essa foto do Red West, eu tinha visto como menos de 2 meses, e o tempo passa tão rápido, não me parecia nem que tinha passado tanto tempo assim, quer dizer, não é tanto tempo, mas me pareceu de um dia para o outro, quando eu vi que então Red West tinha morrido. Aí eu falei, como assim? Eu vi uma foto, ele estava tão forte ao lado do esquife de Sonny West e agora ele está morto. Então, quando desta ocasião, meu cérebro se conectou com a ponta dos meus dedos, isso tudo fluiu e eu fiz um texto, né? Porém, hoje, quando eu pensei em fazer um programa para os amigos, então eu fui lá, visitei meu grupo, que há anos eu posto lá, e sempre eu extraio ideias, outroras originais minhas, e pensamentos meus. Tenho textos
Off Elvis, que eu coloquei também no grupo. Aliás, o grupo é Tudo Sobre Elvis, Biografias. Você encontra o meu grupo no Facebook, eu espero você lá. Então, antes de eu entrar na história do Sony, que vai nos trazer, Sony e de Red West, que vai nos trazer uma reflexão, eu tenho um texto do dia 15 de abril de 2016, que vai muito de encontro a tudo que eu vou dizer hoje aqui, né? Então, me acompanhe para depois não parecer confuso, ok? Tenha em mente que eu estou falando da morte, da passagem de Sonny West e Red West, dois dos principais amigos e parceiros de uma vida inteira de Elvis, principalmente Red West, e que ao final, em 1976, Elvis depois teve mais uns 9, 10 meses de vida, né, entre o desligamento dessas pessoas que estiveram com ele durante uma vida e depois Elvis faz a passagem. Mas essas duas pessoas foram muito importantes para Elvis Presley. E até hoje, por mais que vão me dizer, ou está escrito nos livros, que Elvis pediu para seu pai mandá-los embora porque as despesas com processos estavam altas, isto não encaixa para mim. Porque se o próprio Elvis armou os seus homens até os dentes, Elvis, existe um capítulo inteiro que eu posso falar sobre o fascínio que Elvis tinha por armas, por distintivos policiais, pela questão da segurança. Elvis era sempre muito rígido com a sua segurança, e ele mesmo instruiu seus homens que a todo custo defendessem a vida dele. Então, se por alguma vez ou outra eles foram truculentos, o próprio Elvis indicava esse caminho para eles. Aí Elvis acabou sofrendo alguns processos, mas eu não vejo realmente que Elvis os mandaria embora por isso. Deve haver alguma outra coisa que Elvis estava percebendo nesse relacionamento que nem eles falam e Elvis também não falou, mas alguma suspeita ou então alguma paranoia de Elvis que fez com que Elvis não teve coragem de encará-los. Ele pediu para seu pai, o Vernon Presley, mandá-los embora. Se Elvis talvez tivesse mandado eles embora com essa, vamos dizer, com essa justificativa dos processos e tivesse feito uma boa remuneração por uma vida inteira de trabalhos, talvez esses homens não tivessem escrito este livro, que com certeza foi no auge da mágoa. Depois eles se arrependeram. Também eles dizem que o livro era presta atenção no Elvis, que se o Elvis visse exposto tudo o que ele estava fazendo consigo próprio, talvez ele mudasse o jogo. Eles deram essa justificativa também, mas a gente sabe que foi feito sobre forte mágoa, vingança, né? Mas também se coloque no lugar deles, se dedicando uma vida inteira a Elvis, e Elvis manda o seu pai, e sabemos que Vernon Presley era famoso por ser muquirana, e acabou a remuneração. Eles dizem que nem os trabalhadores braçais chineses recebiam tão pouco quanto foi a indenização que eles receberam. Tá. Tendo isso, você guarda isso de ladinho aí agora. Então eu vou ler um texto que eu fiz no dia 15 de abril de 2016, porque de vez em quando, hoje em dia até que não, mas de vez em quando eu acordava à noite, sabe? Então, para não acender o abajur, para não perturbar a minha esposa, porque se eu ler alguma coisinha à noite quando eu acordo, eu durmo rapidamente. Mas se eu acendo o abajur, ela acorda. Então eu ficava criando um próprio texto na minha cabeça para me embalar no sono,
e muitos dos textos que eu tenho no grupo vieram dessa forma. E hoje eu quero ler agora para iniciar, hoje o vídeo é longo, se prepara, ou então dá uma pausa, vai fazer um cafezinho, volta e fique comigo, tá? O nome do texto, para dar início, quer dizer, eu já dei início ao que eu vou falar, ao texto principal que trata dos dois homens fortes de Elvis, da segurança de Elvis. Mas antes eu quero falar esse texto do Tempo Precioso, que vai de encontro a Red West, que estava ali, e eu calculo que ele não estava pensando em morrer tão cedo, mas Sonny West, diante da doença que ele tinha e todo o sofrimento, ele já esperava por isso, mas Red não esperava. E esse texto vai de encontro a isso, de nós nunca sabermos o quanto nos resta ainda. Então, por isso que o tempo sempre é precioso. Ariovaldo, desde muito cedo, percebeu que era diferente. Ele, ainda criancinha, percebia algo pairando sobre a cabeça das pessoas. Ele ainda não sabia o que era. Quando ele observava o seu reflexo no espelho, essa coisa não pairava no alto da sua cabeça. Ele tentou falar com as pessoas sobre isso, mas ele não conseguia. Sua língua tornava-se pesada e sua fala ficava pastosa. Seus pensamentos confusos, e ele era tomado pela logomixia, impedido assim de dividir sua visão com seus iguais. Ele passou sua infância sem saber se as outras pessoas podiam enxergar a mesma coisa nele, ou o que o acometia também os acometia. Um dia ele identificou o objeto que pairava sobre todas as pessoas que ele conhecia. Era uma ampulheta. Em pouco tempo ele percebeu que as pessoas morriam quando toda a areia que estava na parte de cima escorria para baixo. Vendo o fluxo constante, ele percebia com maior clareza quando uma pessoa estava próxima do fim e quando ainda tinha muito tempo de vida. Sem poder falar diretamente para as pessoas o que se passava, ele tentava alertá-las. Foi o caso de um senhor já entrando em anos. Ariovaldo viu que o conteúdo da parte superior da ampulheta que viajava na órbita de sua cabeça estava quase no fim. E a areia corria rapidamente, como corria em outras ampulhetas cheias. Só que com pouca areia, parecia que ela fluía ainda mais rápido para a parte inferior do objeto. Esse senhor era aquele tipo de sujeito que gostava de imprimir a moral a todos, chegando à beira da irracionalidade. Ariovaldo, vendo o pouco tempo que ainda lhe restava, tentou argumentar que a vida é muito preciosa para gastá-la, tentando transformar as pessoas em cópias perfeitas da sua visão de vida. Quanto mais ele tentava alertá-lo para isso, mais e mais o senhor se tornava inclemente. Outro caso que acontecia com frequência era o de pessoas com a parte de cima da ampulheta repleta de areia, ou seja, com uma vida longa pela frente. Mas tão desanimada estavam que Ariovaldo não conseguia, por mais que argumentasse, reflorescê-las para a vida. Que a logomixia não deixava que ele falasse claramente sobre o que via e, sem saber se o que via alguém mais via, pois se alguém via, também poderia sofrer do mesmo mal que lhe afligia na hora de abordar o assunto. Ariovaldo chegou à conclusão que não saberia nunca o quanto de areia ainda lhe restava na parte de cima de sua ampulheta. Ele só poderia tentar apreciar esta vida da melhor maneira possível, e foi isso que ele fez até o último grãozinho de areia. Então, aqui esse texto, ele quer dizer, então, voltando a Red West, quando ele estava ali se despedindo de Sonny West, na foto que nós vimos, nesta foto, então, se ele pudesse ver a sua própria ampulheta, ou se alguém que estava vendo
a ampulheta pudesse lhe avisar, existiria muito pouquinho de areia, não é mesmo? Porque menos de 2 meses ele partiu e ele não teria como saber, né? Então, na época, depois mais à frente, quando eu vi essa foto e eu fiquei sabendo da passagem dessas duas pessoas que foram muito importantes na vida de Elvis Presley, então eu fiz o texto a seguir. É de 20 de julho de 2017 e Red havia morrido no dia 18, né? Então, vamos ao texto, mais um texto também da minha autoria. Desta vez foi Red West, que descanse em paz. Eu acho essa foto muito perturbadora, né? A foto. Ele está no enterro do seu primo Sonny West e parece tão forte. Sonny, antes de morrer, enfrentou uma batalha, ficou hospitalizado e definhou aos poucos. Mas, embora eu não tenha conhecimento da saúde de Red, ele me parece muito bem ali, prestando suas últimas homenagens ao primo. Isso me fez pensar como cada dia que nos é dado realmente é uma dádiva. Em pouco tempo, poucos dias, Red está na mesma situação que seu primo, ou seja, deixando esta vida. Elvis costumava visitar necrotérios e fazia a seguinte reflexão: isto serve para manter-nos com os pés no chão, afinal é o destino final de todos. Um pouco mórbido, não? Talvez, mas se você quiser aproveitar esse fato para melhorar a sua qualidade de vida, para aproveitar mais o que realmente importa, aqui vai uma dica. Valorize menos a publicidade e valorize mais as suas relações. Eu tenho certeza de que Red West voltaria, se pudesse, 1000 vezes 1 milhão, antes de se deixar abater pelo próprio comportamento de Elvis e retalhar com o livro que acabou por ser a gota d'água na já miserável vida de Elvis. Eu sei. Essa parte miserável o fã não vai gostar. O que eu posso fazer? Está em todos os livros sobre Elvis. Infelizmente, ele estava sofrendo muito. Como Ginger Alden diz em seu livro, Elvis fazia muitas coisas que não pareciam vir dele, mas dos remédios que ele tomava. Eu acho que demitir Red West através de seu pai foi uma dessas coisas. A mágoa de Red foi muito essa. Ele achou que merecia pelo menos a consideração de uma explicação do próprio Elvis, que o varreu de sua vida, e foram 20 e tantos anos dedicados a Elvis. Uma má ação gerou outra ainda pior, e 2 grandes amigos, pessoas que se amavam, terminaram suas vidas de forma tão ruim. Red sendo dispensado por Vernon e, pouco tempo depois, Elvis morrendo magoado com ele, que por sua vez estava magoado com Elvis. Eu penso que Red carregou uma imensa dor todos esses anos. Ele deve ter se arrependido de ceder a esse vil sentimento da vingança. Não que eu esteja dizendo que ele não tinha direito. Afinal, ele era humano. Em suas veias corria sangue e não água. Quando eu digo isso, muitas pessoas acham que eu não gosto de Elvis. Eu adoro Elvis, mas não sou idiota. Eu li a história através de diversos pontos de vista. É fácil, você pode ver Red West praticamente como uma sombra de Elvis. Veja nas fotos. Ele aparece na maioria das fotos onde Elvis está em público, entrando e saindo dos carros, nos bastidores de seus shows. Não há dúvidas que ele dedicou sua vida ao amigo. Red West já defendia Elvis antes de Elvis ser o rei do rock.
Por tudo o que eu já estudei sobre a vida de Elvis, eu tenho certeza que ele não estava pensando direito quando fez isso com o Red. Bem, o que está feito, está feito. Gosto de pensar que os três vão se reunir agora e um enxugará as lágrimas do rosto do outro. E agora, fora da matéria que tanto nos testa, que tanto nos experimenta, agora que se tornaram luz, agora que não tem mais um corpo pesado e cheio de desejos para carregar por aí, que possam se amar como se amavam antes dos ocorridos. Eu gosto de pensar isso, mas receio que não funcione assim. Talvez tudo acabe realmente com a morte, quem saberá. Não dá para afirmar nem que sim, nem que não. O melhor a fazer é tentar se entender com quem você ama. Muitas vezes isso não é possível, mas vamos tentar. Haverá paz no vale para mim algum dia? Lá não haverá tristeza, nem dor, nem problemas que eu vejo. Eu serei transformado desta criatura que sou. Como sempre, eu vou pedir para você buscar por essa música no YouTube e verá Elvis cantando esta canção. Agora, eu gostaria que o amigo, a amiga, principalmente aquele que sempre está me perguntando, eu costumo receber essa indagação com frequência. Vince, como que eu posso ver os seus outros vídeos? Eu não consigo achar, por mais que eu coloque seu nome, eu não acho. E você sabe, temos no canal 282 vídeos falando muito sobre Elvis Presley. Então, fique atento na dica que eu vou dar na sequência, ok? Então, meus amigos, com o celular na mão, digamos que você esteja vendo um vídeo meu, então você pergunta, poxa, mas e os outros vídeos eu não acho? Veja como é simples. Aqui você só vai usar o dedo indicador e aperta ali na minha fotinho. Pronto, você só fez isso. Esta página você já está na página do canal. E aqui é onde estão todos os vídeos, todos. E você pode escolher este, por exemplo. Então, depois você volta no canal de novo e vai passeando pelos vídeos. Viu? Como é fácil? Elvis Forever.